Olá, sejam bem-vindos ao podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda. Meu nome é Gabriele, trabalho aqui no ciclo financeiro da companhia e hoje a gente sabe que agora no final do ano é muito importante as decisões, né, gente? Metas, visar 2026 e por isso os últimos episódios foram trazendo assuntos que mexem com o planejamento de vocês. Então, como que vocês estão se preparando para alcançar esse sonho? A gente sabe que apartamento precisa ali de todo um planejamento por trás, entender a parte de finanças, a decisão, contrato, e os últimos temas estão sendo trabalhados em cima disso. E por isso, hoje nós vamos falar das faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, não só a questão de valores, né, mas a questão de curiosidade, como que é organizado? Por que que é tão importante vocês entenderem hoje o que o programa faz e como ele se organiza para você tomar a melhor decisão do condomínio ou empreendimento que você vai realmente pegar e conseguir realizar esse sonho. E por isso, hoje estamos aqui com uma coordenadora. Jéssica, seja muito bem-vinda. A Obrigada. Jéssica trabalha na parte de repasse e registro. Então, a parte do. Aí a Jéssica vai contar um pouquinho mais pra gente, mas a área ela tem uma importância muito bacana em se aprofundar nesses assuntos para trazer uma segurança maior na questão de assinaturas, apoiando a área comercial, enfim. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, viu? Eu adoro estar conversando, compartilhando. E assim, gente, o assunto é gostoso, né? Afinal, é a realização do sonho da casa própria. E quanto mais informação, melhor para o nosso cliente, para os nossos consultores. É um prazer estar aqui. Muito Com obrigada pelo certeza, eu que convite. agradeço. E aí, Jé, já falando assim, conta um pouquinho pra gente a importância do repasse e registro, né, eu acho, nessa situação, né? Até mesmo contando para o nosso cliente o que acontece aqui dentro e o quanto vocês são vinculados ao Minha Casa Minha Vida e a importância que traz em todo o processo. Vamos lá. As faixas do programa Minha Casa Minha Vida, elas são para poder organizar e dar o recurso de acordo com a faixa de renda de cada cliente. Então, ela tem ali a responsabilidade de fazer, de categorizar, organizar, né, essa destinação para quem realmente precisa de uma atenção maior. Né? Então, ela é feita pela faixa de renda do cliente, lembrando, gente, que é renda bruta do contra-cheque, Isso lá é do muito extrato. importante. Por favor, a gente usa a renda bruta nesse caso. Então, é, de acordo com a renda bruta, hoje o programa ele tem 4 faixas. Na última atualização, a gente teve um up aí no Minha Casa Minha Aumentou Vida, um né? pouquinho. A gente agora consegue atender clientes de até 12 mil de renda, que é a faixa 4 do programa. Então, vai lá, olha no seu contra-cheque. Ah, eu recebo tanto. Opa, me enquadro na faixa X. E a faixa, ela não só destina a questão do recurso, né? Quanto que esse cliente vai precisar de um subsídio, por exemplo. Mas também ela organiza a questão de taxa de juros, Uhum. né? Quanto mais o cliente tem valor maior de renda, a taxa de juros dele vai ser um pouco maior, justamente porque ele vai estar na faixa ali, né, no enquadramento um pouco mais alto. E o cliente que tem uma renda menor, ele vai estar numa faixa de renda mais baixa. Ou seja, isso é super importante para como ele vai se organizar e entender o quanto ele vai poder ali investir e se Exato. colocar de uma maneira. A gente sabe que a Caixa ela só pega até 30% ali do valor, né? Até mesmo para a pessoa viver, conseguir continuar Sim, lidando com a vida normalmente. Então, se colocar nesse lugar de entender exatamente as faixas é realmente se planejar para que o custo continue ok, né? exatamente. E a pessoa também ter ali o guia, porque o financiamento a longo prazo, ele tem os juros Sim. embutidos. E aí, como é que eu sei qual é o meu percentual de juros, quanto que eu vou pagar? Então, assim, eu já sei que eu vou ter só os 30%, como você bem colocou, de participação, né, desse financiamento. Mas é legal o conhecimento para o cliente poder saber qual é o percentual de juros que ele está enquadrado. Então, as faixas, ela faz essa destinação corretamente e fielmente também lá na destinação do recurso. E isso traz uma comodidade, uma informação muito mais ampla para o nosso cliente, né? E a destinação certa do recurso, que é importante também. Sim.
uma dúvida, e eu acredito que seja. A gente recebe muitas perguntas dentro da nossa rede social Ai, sobre o legal. quanto as faixas também acabam se colocando entre as parcelas, valor de entrada e também o pagamento do restante, né, do financiamento. Realmente isso dá diferença, né, dependendo da faixa que você entra. Ele impacta ali no tanto de financiamento que você vai liberar, tá? Uhum, Muito por conta dos juros. Então, cada faixa, ela tem ali um limite de juros, tá? E esses juros vai impactar na sua parcela. Então, já vai ter ali mais ou menos um cálculo, se hoje por curiosidade, você abrir um aplicativo da Caixa, por exemplo, e fazer ali a sua simulação, que tem ali no aplicativo, uhum, simule aqui. Você vai fazer essa simulação, você vai ver que na sua parcela você vai ter um percentual ali de juros, você vai ter uma composição, né? E isso impacta na liberação do financiamento. E o imóvel, ele é X valor. Parte a Caixa vai te financiar, né? E dependendo da faixa que você caia, que você se fique enquadrado, seu financiamento ele pode sim ter um valor maior, como também pode ter um valor menor. uhum. Então, vai impactar na entrada que você precisa dar da compra do imóvel, tá? Vai impactar. Além disso, às vezes os nossos clientes também têm uma dúvida perante, mas eu tenho tanto de renda, né, x,0, mais um colega meu tem x,5. Gente, o vírgula 0,5, Ela 0,6, transforma tudo. ela transforma tudo. Ela muda você de faixa, e é por isso que talvez você tenha um juros maior, você tenha um financiamento que não é igual lá ao do colega do apartamento do lado, que está Sim. fazendo o processo junto com você. Então, cada cliente é um cliente. Eu costumo muito falar isso para o pessoal, porque nesse momento, além de ter a avaliação de crédito, né, que cada um tem o seu, mas quando a gente fala assim, brutalmente, né, falando, renda X, renda Y, sem olhar cara crachá, tem essa diferenciação. Então a Sim. gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque depois da vírgula faz diferença Ou nesses seja, casos. aproveite, falem com o pessoal no WhatsApp, no Instagram. Hoje nós temos as lojas aqui no Brasil todo, né? A gente fala aqui de São Paulo, por isso que a gente acaba se referindo. Tanto que a Gé faz parte da Regional São Paulo Sim, hoje. mas o sotaque, gente, engana, viu? Eu sou carioca, mas eu fico em São Paulo. Então, por favor, vão numa loja, falem com a gente no WhatsApp. O pessoal aqui tá super pronto, porque a vírgula faz toda a diferença. E aí, já engaixando numa outra pergunta. A gente aqui tá falando muito de olerite, né? Falando ali, Uhum, geralmente, do pessoal que é CLT, às vezes tem um sim. FUN, um FGTS. Mas pro pessoal, por exemplo, que é autônomo, qual que seria o documento que ali ele já consegue pegar para mostrar qual é a renda que ele tem, né? Comprovar. Quando o cliente ele é autônomo, ele tem algumas opções de comprovação de renda. O imposto de renda é um deles, tá? Então, pega o imposto de renda, vai ter mais ou menos um cálculo dividindo por 12 meses, né, para saber Uhum, a renda mensal, perdão, e aí ele vai saber qual é a renda dele. Mas se é um profissional que, eu ainda não tô nessa parte da declaração do imposto de renda, mas eu tenho uma movimentação bancária, eu tenho um comércio e passo os serviços na maquininha, sim. por exemplo, então tem a comprovação no extrato. Traz seu extrato para nossa mesa de consultoria com o nosso vendedor. Ele vai fazer essa análise da sua renda, ele vai traçar com você exatamente tudo isso e ele consegue dar um norte para poder ter essa mediana de renda Uhum. ali, média mais ou menos, para que a gente consiga traçar isso. Mas nada também impede a pessoa fazer em casa. Mas é porque o extrato bancário, ele acaba às vezes, ai meu Deus, é muito número, Sim. mas o nosso consultor, ele é super qualificado para estar Ou fazendo seja, a essa gente pega, apuração. traz, senta na mesa, o pessoal. Eu acho que é um trabalho que eu sempre falo. A gente recebe muitos. A galera da loja, o pessoal vem Uhum. gravar com a gente. E é muito engraçado as histórias que traz, porque às vezes o pessoal tá escutando assim, gente, não vou me enquadrar na faixa, nem vou. Mas quando o pessoal vai até a loja, ou senta com a gente no WhatsApp, conversa, o pessoal fala, nossa, realmente dá, né? Que Dá, gente, emocionante.
dá sim. E às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que o imposto de renda pode ser usado, Sim. né? A gente fica tão na cabeça, eu preciso ter contra-cheque, eu preciso ter contra-cheque, Tem várias Sim, formas, mas eu acho que só a pessoa se colocando da forma de sentar na mesa e falar: "Não, eu vou tentar", gente, é isso, a gente precisa se colocar para que os nossos sonhos se realizem, a gente precisa se sim. movimentar, né. É o primeiro passo. É importante a gente dar o primeiro passo, Sim, tá? Sempre é o que gente, se você ficar parada, não sair do lugar, você não vai ter nada. é Então, verdade. vou reforçar o recado da minha amiga. Vai no Zap, vai na loja, chama a gente que dá super certo. É o primeiro passo. Acho que consegue sim, consegue. Já uma curiosidade aqui, só para o pessoal saber, quanto tempo você tem de tenda? Gente, eu vou fazer 15 anos aqui na tenda. Prestação de serviço, né? Meu período total. Eu entrei na tenda como recepcionista. Eu era um bebê, eu tinha 18 anos. Não façam cálculos. Mas eu tinha 18 anos quando eu entrei aqui, entrei como recepcionista lá no Rio. E ano que vem eu concluo aí, né? Chego ao marco dos 15 anos de prestação de serviço, né? Contando toda a trajetória. Já fui do time de vendas, então, galera, eu super sei, sabe? É difícil a gente entender alguns mecanismos. Tem algumas comunicações que realmente não é do nosso, não tá ali no nosso dia a dia, então Sim. surge do nada. Então, a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento, porque eu já fui da área, eu sei como é que é. E assim, também tenho propriedade para falar que a gente hoje traz uma qualificação muito robusta para o nosso time, né, na parte de conhecimento, na parte técnica. Então, o nosso time está super preparado. No caso do extrato da conta bancária, mas, ai, não, minha dúvida é sobre deixa eu ver, se meu RG pode ser usado. Gente, vai lá, nosso time está super qualificado para isso. E aí, depois eu fui para a área, depois eu comecei, né, em algumas outras ramificações do repasse. Depois da área de vendas, eu voltei para a área de repasse, mas como líder da área, Uhum. tratando efetivamente a parte de transição entre a venda até a assinatura de fato do contrato. E depois disso tudo, isso lá no Rio ainda, eu vim para São Paulo, ali em 20, na pandemia, em 2020. Em 21, eu me mudei de corpo, alma, tudo para São Paulo. E tô aqui, gente, até hoje. Eu super gosto da cidade. Amo meu Rio. I love you. Mas, assim, São Paulo me abriu muitas portas. Eu virei coordenadora aqui e na regional. E estamos aí. Hoje como coordenadora. Então, Amanhã, de repente, cenas dos deixa aí para o próximos futuro capítulos. aberto. Mas é muito bacana você falar o quanto, primeiro, a quantidade de sonhos que você viu se realizando, Ai, foi, né? Toda gente. essa trajetória de tenda que a gente, 15 anos aqui. A gente já brinca que um ano aqui já vale por uns 2,5. Imagina uma pessoa que tem 15 de casa, o quanto você já viu a tenda crescendo, se transformando, Uhum. e o tanto talvez de orgulho, e até mesmo fala, cara, vocês não têm noção o quanto foi lá atrás de esforço para construir o que a gente é hoje e o tanto de sonhos que a gente realiza, né? Sim, sim, gente. Eu tenho, assim, histórias de clientes. Eu lembro que eu era recepcionista nessa época e uma senhorinha, ela estava comprando um apartamento, só que ela era muito senhorinha. E ela falava assim: eu sei que talvez na chave eu não vou pegar, vai ficar para o meu filho. Mas é isso que eu quero deixar para o meu filho. Aí eu falei, ai, a senhora é um amor. Eu levantei, dei um abraço nela. O fato de eu ter levantado, dado um abraço nela, ela foi numa padaria que tinha do lado, comprou uma fatia de bolo de Oh, meu chocolate Deus! para mim. Nossa, eu cheguei em casa e falei assim pra minha mãe: mãe, eu ganhei uma fatia de bolo. Nossa, ganhei meu dia. Era uma senhorinha. Mas assim, é a gentileza, é Sim, a troca. Mas eu acho que o nosso propósito, ele é muito bonito, sabe? E ele vai além. Porque é muito fácil uma empresa ter. Ai, conquiste aqui o seu sonho, conquiste aqui, tal, tal, tal. Gente, mas pegar na sua mão,
colocar você, explicar, dar detalhes do processo, fazer isso que a gente está fazendo, Sim. que é uma coisa informativa, levar informação, aproveitar hoje a rede social para levar informação para quem precisa receber. Hoje é muito, eu acho isso muito engraçado, hoje é muito difícil você ver uma pessoa sem uma rede social, Com certeza. né? Eu fiquei 2 anos sem rede social, mas vamos cortar isso. Mas é muito difícil, todo mundo tá tendo esse acesso hoje. Então, isso que a gente faz é muito valoroso, sabe? É muito grandioso. Levar a informação por todos os canais, não importa qual seja, E e não ter medo falando, dela. exato, e falando a linguagem que a galera super entende. De Exato. uma forma simples, bacana, didática, despojada, né? Sem aquele bando de Sim. números, A gente lives, fala que a ideia do né? podcast do projeto é exatamente essa. É levar para os nossos clientes com facilidade, com muita verdade. A gente fala Isso que é a verdade às bom, hein? vezes dói, né? A gente É, tá lidando com o sonho de vocês. Então não tem como a gente simplesmente falar de uma forma fantasiosa que não seja real e que a gente não respeite isso. Então aqui, sim, é um assunto delicado, vamos colocar na mesa, vamos explicar, vamos falar como a tenda se coloca nesse lugar e vamos fazer caminhar. É exato. exatamente isso. E lá na mesa, a gente sabe que quando vocês sentam para conversar com os nossos agentes de venda, é a mesma realidade, é a mesma execução e a mesma conversa. Então é por isso que eu achei tão especial, porque o que a gente fala aqui, ela se repete em todos os lugares quando você tem contato aqui com a Tenda. Isso É é uma real. E verdade. não é babando o ovo da empresa, tá, gente? É porque a gente sabe o trabalho que a gente faz aqui por trás. Exatamente, até porque é a gente que faz esse trabalho. É a gente que faz. Então, é gratificante no final, é gostoso. É o que você falou. Às vezes as pessoas entram aqui, ela tá aqui há 1 ano, parece que ela tem 2. Mas não é de desgaste, é de É de conhecimento. muita coisa para fazer, gente. É conhecimento que a gente compartilha todo o tempo, as mudanças que vêm do externo, as mudanças do programa, taxa de juros, uma série de Subsídios, informação. grupos, é muita coisa. E no final, no meio disso tudo, a gente tem aqui, ó, empreendimento sendo entregue, chaves na mão. Então, é tudo uma coisa que, caraca, eu tô correndo, mas olha aqui, eu tô realizando Vale a sonhos. Então, pena. vale super a pena, vale super a pena. É de conhecimento, é de conhecimento. E aí, já até pra gente ir caminhando pro final do papo, que eu falei que passa muito rápido, Aham. o que você deixaria de motivação, de recado, de mensagem para quem tá se organizando para 2026? Gente, já tá pulando para 2026, É, mesmo que ainda dá tempo, tá? Entra nas nossas redes sociais, a gente deixa tudo linkado aqui embaixo para vocês entrarem em comunicação com a gente e conversar. Independente, acho, da sua renda, quero realizar esse sonho, como eu faço? Vem e fala com a gente. Então, o que você falaria para esse pessoal? gente, chamem a gente no Whats, vai. Primeiro passo. Primeiro passo. O sonho, ele é seu. A conquista, para ela ter propriedade, a gente precisa dar o primeiro passo. E eu vou falar para vocês, nada é impossível. Nada é impossível. Pode ser que o momento não seja agora, mas se você toma o primeiro passo agora, você consegue se preparar para o momento. Então, deem o primeiro passo. Não necessariamente sua conquista pode vir agora. Pode vir, se for para ser, vai ser. Mas você vem, a gente faz sua apuração, a gente vê como é que está sua documentação, vê se a Caixa faz essa liberação desse crédito para você. Dando tudo certo, a gente concretiza. Então, deem o primeiro passo. Esse é meu recado. Já muito obrigada por ter topado conversar com a Ai, que pena que gente. acabou. Foi muito rápido mesmo, né? É muito rápido. Mas, gente, sou super disponível. Podem me chamar sempre que precisar. É um prazer de verdade estar aqui com Prazer é todo vocês. meu. A gente agradece muito. E para você que tá aí do outro lado, novamente, chama a gente, conversa. A gente tá aqui para ajudá-los a realizar esse sonho. Tem todas as nossas redes sociais linkadas aqui no card, então vocês podem acompanhar a gente. Até mesmo dar uma olhada, por favor, nos outros episódios. Tem muito assunto legal de organização, de metas, para quem já tá morando de síndico. Então, assim, dá uma olhada aqui no canal e a gente se vê no próximo podcast. Obrigada por estar até aqui. Tchau, Isso aí. Tchau, tchau. tchau, gente.